um chazinho de camomila ou não? Rapaziada, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar pra vocês como... Você já olhou o título aí? Que é o seguinte: como perder o medo de errar passo a passo, tá? Como que você vai fazer pra perder o seu medo de errar nas coisas? Que é o que eu aplico já há algum tempo, e eu percebi que eu aplico isso há algum tempo, e agora eu decidi fazer um vídeo para ajudar você também a perder o medo de errar, beleza? Eu tô tomando um chazinho de camomila aqui, vamos dar. Primeiro, tá? Quando eu comecei a perceber que eu fazia isso, quando eu li esse livro aqui, tá? Recomendo. Se você tem uma empresa, a startup enxuta, dá pra ver aí? Dá, né? Se você tem uma empresa, se você tem uma startup, é obrigatório. Se você não tem uma empresa, mas você está crescendo na sua carreira, se você está... para qualquer pessoa, na real, indica esse livro. Por quê? Ele institui uma coisa que se chama, uma metodologia, vamos dizer assim, que se chama MVP. E eu entendi, o nosso cérebro, ele é neuroplástico. Nosso cérebro, sendo neuroplástico, ele aprende qualquer coisa. Como você faz para que o seu cérebro aprenda que errar é uma etapa do processo onde você quer chegar? Esse é o grande segredo, tá? Se liga. Você tem que instituir na sua vida essa questão de MVP. MVP significa mínimo produto viável em português, tá? Que eu tirei desse livro aqui. Mínimo produto viável. Ou seja, qual que é o mínimo de esforço que você pode fazer, que você pode encontrar para que onde o seu objetivo se concretize. Então vamos lá. Você quer começar a treinar? Você não precisa começar a treinar. Amanhã eu vou fazer 4 séries de 12 e eu vou fazer supino, e eu vou fazer um supino, vou fazer bíceps, tríceps, vou fazer quadríceps. Calma, pai. Calma. O que você vai fazer primeiro é ir à academia, certo? Você vai na academia, você fica um tempo determinado que você já ficaria segundo. Você começa primeiro, tá? Você vai de segunda a sexta? Não. Você vai de segunda, quarta e sexta primeiro, certo? Segunda, quarta e sexta. Beleza, já introduziu dentro da sua rotina a academia? Então beleza, aí depois disso você vai lá e treina mais, tá ligado? Se desenvolve mais, chama um personal, mas calma. Primeiro faz o mínimo produto viável, o mínimo de esforço que você pode fazer para introduzir isso na sua vida. Como que eu fiz isso com outras coisas da minha vida? Vou dar algum exemplo. Primeira coisa, violão. Quando eu comecei a tocar violão, eu tinha muita vergonha de tocar para as pessoas, para que as pessoas ouvissem eu tocando violão. Não sei porquê, mas eu tinha esse medo. Então o que eu fiz? Quando eu aprendi a minha primeira música, e os acordes ainda falhavam, os meus dedos eu demorava demais para tocar, eu pensei, eu vou apresentar uma música para minha família, para as pessoas do meu ciclo onde eu confio. Pode ser que eles deem risada porque eu errei ou não, mas eu apresentando isso para essas pessoas que eu confio, eu vou dizer, gente, tá bom, tá ruim, tá legal, tá muito ruim, ou tá muito bom, onde que eu melhoro? Foi o que eu fiz, então eu apresentei pra minha família. Pessoal, olha, esse aqui sou eu tocando violão, tá bom, tá ruim? Tá boa a música, tô cantando bem, tô cantando alto, tô cantando baixo, o que eu tenho que fazer? Entende? Depois disso, o que eu fiz foi tocar pros meus amigos próximos. Então, numa roda de uma célula, de um GR, enfim, vou lá e eu toquei também. O que eu nunca tocaria na frente, o que eu, no meu quarto, pensando, enquanto eu tava tocando, eu pensei, nunca vou tocar pra ninguém, porque eu tenho muita vergonha. Até que chegou um dia onde eu estava tão confiante, eu fui tocando assim pros meus pais, depois pra minha família, depois pros meus amigos próximos, depois pros meus amigos que já não eram amigos dos amigos, e aí um dia eu cheguei, simplesmente eu vi uma roda, olha só essa história, cara, eu vi uma roda de pessoas na praia que estavam tocando louvor, eu tinha uma amiga minha que também tocava, que também cantava muito bem, eu virei pra ela e falei, se eu tocar violão, você canta naquela roda? Tinha uns 50, 60 pessoas fazendo um círculo assim, eu nunca tinha visto essas pessoas na minha vida, essas pessoas na minha vida. Eu virei pra ele e falei, olha, se eu tocar violão ali, você canta? Ela falou, sim. Então eu falei, beleza. Então eu fui lá e eu toquei violão pra pessoas aleatórias na praia, umas 50, 60, enquanto ela cantava. Isso na minha cabeça não ia acontecer, nunca. Tá entendendo? Por que isso foi possível? Isso só foi possível porque eu toquei pela primeira vez pros meus pais, pra pessoas que eu confiava, pra 3 pessoas ali, minha irmã, meu pai e minha mãe. Eu aprendi o que eu precisava errar, me senti confiante e fui pro próximo passo. Entende? Então essa é a primeira pessoa. Esse é o primeiro ponto. O que eu quero que vocês entendam é, vejam todas... Olha só, presta atenção aqui em mim, olha o que eu tô explicando. Vejam todas as coisas como testes. Se você for fazer o seu primeiro story, se você for começar a postar conteúdo, se você fizer o seu primeiro Reels, se você for falar com alguém que você gosta, se você for fazer qualquer coisa na sua vida, veja, se você for se mudar de cidade, se você for conhecer uma pessoa nova, se você for iniciar um novo negócio, veja como um teste. Você pensa pra você mesmo assim, ó, as pessoas não precisam saber. Você vai pensar pra você mesmo na sua cabeça, eu vou fazer um teste. Eu vou fazer um teste. Vamos ver se vai dar certo.
Porque se você faz isso na sua cabeça, você vai ver o quão longe você vai ir. Porque as pessoas não é que têm medo de fazer as coisas, as pessoas têm medo de falhar nas coisas que estão fazendo. Tá entendendo? Então, por exemplo, um exemplo clássico, tá? Um exemplo pessoal, quer dizer. Eu postei no Twitter recentemente, deixa eu ver se eu coloco na tela aqui, em algum lugar. Não sei como é que edita direito, mas vou botar na tela em algum lugar aqui. O meu post que eu fiz no Twitter, tá? Eu fiz 2 posts no Twitter. O primeiro, ó, vou botar aqui. O primeiro dizia assim, ó. Qual youtuber você mais assiste? Eu deixei no singular essa pergunta. Pra quê? Pra que a pessoa veja que é um tom pessoal, onde eu tô perguntando pra aquela pessoa que tá vendo, tá scrollando o feed. E depois, 30 segundos depois, eu postei quais os youtubers que vocês mais assistem. Ou seja, coloquei no plural. Qual que é a minha ideia? Se falar pessoalmente pra uma pessoa, ou se falar pro conjunto de pessoas, né, no plural, pra várias pessoas ao mesmo tempo, qual deles daria mais engajamento? Qual deles daria mais visualização? Essa era a minha ideia. Quem vê de fora esse teste que eu fiz, pensa assim, caramba, o cara postou 2 vezes a mesma coisa, né? Que desatenção. Mas não é. É simplesmente porque eu queria fazer um teste pra ver qual é que funciona melhor. E aí eu comprovei que é quando você fala pessoalmente pras pessoas. Esse gerou, tipo, 70% mais de visualizações. E de comentário, o dobro quase. Entende? Ou seja, eu fiz um teste, agora eu tenho um resultado. É isso que eu quero que vocês entendam e apliquem na vida de vocês pra sempre. Eu conheço muitas pessoas que são gênias, que são muito melhor, que comunicam melhor do que eu, que estudam mais do que eu, que têm negócios que são melhores do que os meus, mas eles não se expõem na internet porque eles têm medo de falhar. Entendeu? Voltando ao tema de ser neuroplástico. Por exemplo, o chá. O meu chá eu tomo sem açúcar. Completamente sem açúcar. Aí você vai falar, meu Deus, que loucura, mano. Como é que alguém pode tomar primeiro um chá? Primeiro, você tem 23 anos, como é que você tá tomando chá? Calma. Segundo, como é que você consegue tomar um chá sem açúcar? Assim como eu comecei a tomar café sem açúcar. Como? Tomando, velho. Tomando. Eu entendi que meu cérebro é neuroplástico. Uma hora ele vai se acostumar. As pessoas, elas não querem passar pelo momento difícil. Não espere estar pronto, né? Só comece. Se você já quer começar, você já tá pronto. Se você não tiver vergonha, tem uma frase que diz assim: se você não tiver vergonha do seu começo, é porque você começou muito tarde. Então daqui a alguns anos, provavelmente, quando eu olhar pros meus vídeos, ou quando você mesmo olhar pros seus vídeos, vai dizer, meu Deus, que vergonha, mano, não acredito. Mas você só está hoje onde está, porque esse seu eu do passado decidiu começar com o que ele tinha, fazendo o que ele pode. Faça o que você pode, com o que você tem, para que quando você tiver melhores oportunidades, você faça mais coisas. É isso, rapaziada. É isso. Esse vídeo é simples, é rápido. É só pra falar isso mesmo pra vocês. Eu preciso estudar outras coisas aqui hoje. Tamo junto? É nóis.